E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast. Eu sou o Felipe Castro e quem está comigo aqui hoje é a minha amiga Isabela Rodrigues. A Isa, gente, ela é publicitária, estrategista de marca, professora convidada do Senac, palestrante, empresária, fundadora da Conque, que é uma das maiores consultorias de branding e marketing aqui da nossa região e já impactou mais de 200 empresas. Isa, minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no Initium Podcast. Dê aí suas boas-vindas para a turma, suas credenciais e bora papear, né? Com certeza. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui hoje com você e com todos vocês. E vamos compartilhar, né? Que eu acho que esse é o grande intuito da gente estar aqui hoje, né? Dividir um pouquinho de toda a nossa jornada, aprender e contribuir. Ô Isa, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, porque a gente ouve muito falar dessa palavra de branding, marca e tudo isso. Mas no fim das contas, o que é o tal do branding? O que significa essa palavra? E por que isso é importante para uma empresa e para um empresário que pensa a longo prazo no negócio? O que é esse movimento, essa coisa que a gente chama de branding? Bom, eu gosto de falar que tudo é comunicação. Então isso vai desde a roupa que você veste, da forma como você conversa com as pessoas, né, o tom de voz, se vai ser algo mais casual, se vai ser algo mais descontraído, né, das cores, dos elementos. E o branding, na verdade, é essa construção da marca, de todos os elementos, de toda essa atmosfera, né? Então, quando você pensa na marca, não é só ter uma logo, ter um elemento, mas sim pensar em todos esses pontos de contato que as pessoas vão ter com a sua marca, que elas vão ter ali com o seu negócio, porque isso vai transmitir uma sensação, vai transmitir uma emoção, né? E o grande lance é o que fica na cabeça e no coração das pessoas, né? O que impacta. Então fica essa memória, fica essa experiência onde as pessoas, elas retornam, elas querem consumir de novo, ou elas têm o desejo de pertencer àquilo. Eu acho que tudo isso faz parte dessa construção da marca, que é o branding. E como que se constrói uma marca de uma empresa ou de um profissional liberal? Como que é esse processo? Nós temos um método, né, em que a gente desenvolve várias camadas, né? Ali vai entendendo. A primeira coisa que a gente faz é conhecer a história da pessoa que está criando, a história do negócio, como ele funciona, porque eu falo que nós somos mensageiros, né? Então nós vamos levar essa história para frente, a gente vai potencializar aquilo que a pessoa já tem de essência. E todo negócio, a maioria deles foi criado por alguém que tinha um sonho, ou é algo familiar que vem de geração em geração e que você está querendo ali continuar, evoluir, né? Então a gente tem esse processo primeiro de entendimento, depois a gente vai para uma análise, onde toda a nossa equipe, a gente realiza vários estudos de mercado, de concorrência, de elementos que fazem sentido, de arquétipos, né? E aí dentro dessa construção a gente define qual vai ser a personalidade da marca, quais são as sensações que a gente quer que ela transmita, né? Cria parte dos elementos gráficos, visuais, porque aí já vem a materialização de todo esse estudo, onde a pessoa vai realmente ver aquilo, né? E aí depois tem essa continuidade, que é a construção mesmo no dia a dia. Então não adianta você criar um projeto lindo visual, uma identidade maravilhosa, enfim, e não implementar, deixar o projeto na gaveta. O branding tem uma especialista, uma das pioneiras aqui no Brasil, que é a Ana Couto, que ela fala em uma das palestras dela, né? É com ING. ING em inglês é verbo contínuo, né? Então é a continuidade, você tá ali todo dia, é o ando, endo, indo, então construindo ali a sua marca, né? Uhum. É um organismo vivo, vamos dizer assim. Você falou de personalidade da marca, né? Isso. E aí isso me chama muita atenção porque a gente ouve falar de personalidade de gente, sim, de pessoas, né? Personalidade como a pessoa é, ou como ela não é, como ela se comporta, e da onde vem isso para a marca? Eu gosto muito de falar que as marcas, elas são como pessoas, né? Então ela tem o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir,
que é essa roupagem que a gente fala, ela tem o estilo dela, então, é uma marca mais casual, é uma marca mais descontraída. O que você quer transmitir, né, com essa marca? Como que ela vai falar? Se você pega, por exemplo, uma Netflix. A Netflix, ela responde às pessoas nos comentários, isso é muito legal, de uma forma muito próxima, muito amiga, muito descontraída. Se você pegar no Nubank, também, eles têm um relacionamento que é diferente com o cliente. Cada vez que você ligar no Nubank, você vai ser atendida por uma pessoa e aquela pessoa vai te atender com o estilo da Nubank, com a personalidade da Nubank, não com uma personalidade mais séria, ou muito descontraída, ou muito, né, tem o tom ali de voz que todo mundo que pertence a essa marca tem que seguir, né? Assim, então eu falo, ela é um direcionador. Uhum. E tem um assunto muito interessante que eu vejo muita gente falar, mas eu quero ouvir de você, porque eu sei que você é especialista nisso, que é essa história de arquétipos. Sim. Porque a gente trabalha isso na mentoria, mas de um ponto de vista mais da personalidade, da identidade pessoal dos mentorados. E eu sei que no marketing existe esse movimento e tem muita gente que fala sobre isso. Tem muita gente que fala de forma mais rasa e também tem muita gente que fala de forma mais profunda. Eu sei que você tem esse conhecimento. Então, o que é, na verdade, esse arquétipo? O que significa essa palavra? Como que isso impacta na marca, na comunicação? Por que é importante o empreendedor e o empresário entender sobre arquétipos? Bom, você está falando dos arquétipos e logo me visualizei assim na minha cabeça um caso que eu acho que até para falar é muito mais claro. Eu gosto muito de acompanhar a Boca Rosa, os lançamentos. A Bianca e tal, Bianca, a marca Boca Rosa. E ela trabalha muito bem essa questão dos arquétipos. E ela tem as personalidades dela, né? Que é a Jane, aí tem a empresária. E aí eu lembro que teve uma época durante a pandemia, logo que ela fez toda essa transição, porque ela queria realmente que as pessoas vissem mais ela como empresária, que ela lançou um canal no YouTube ali e ela trazia elementos em que ora ela falava como empresária, então era um arquétipo de sábio, que é alguém que ali tem algum conhecimento, que ela vai levar uma outra identidade, e ela tinha o arquétipo da Jenny, que é a personalidade dela, que é mais solta, que é mais brincalhona, né? Tipo um bobo da corte ali, exatamente. Né? E aí ela trabalhava, ela transitava sempre nesses dois mundos. Hoje ela ainda trabalha com esses arquétipos, mas ela conseguia dar direcionamento pro público que ela ia falar. Então, quando ela queria vender um produto ou serviço X, ela vestia uma personalidade. E quando ela queria falar mais com empresários, mostrar o posicionamento dela como gestora, como né, criadora da marca e tudo mais, ela vestia um outro. Né, o pessoal fala muito que são as skins, né, hoje em dia. Então, resumidamente, de uma forma simples, eu vejo muito o arquétipo ligado a essas skins que a gente tem que vestir ao longo do dia, da nossa jornada, para poder falar com públicos diferentes. Entendi. E aí isso tem a ver com a personalidade. Sim. Acho tanto da pessoa, né? Sim. E com aquilo que ela quer passar também, né? Exatamente. Porque eu vejo muita gente se confundindo com um arquétipo que não tem nada a ver com ela, né? Isso é ruim, porque fica incongruente, fica incoerente, e as pessoas percebem isso, né? Exatamente. E aí cria o tal dos ruídos de comunicação, e aí é péssimo isso, né? Não adianta você ter, por exemplo, uma marca que quer atingir um público que tem ali uma percepção de valor diferente e você usar um arquétipo que uma personalidade que é mais solta, às vezes mais brincalhona, que faz muita piada, porque não vai fazer sentido para um público que está buscando, às vezes, uma outra experiência, entendeu? Mas isso não impede de você criar camadas para produtos dentro do seu ecossistema, né? Então, eu acho que é muito legal, primeiramente, entender seu público, entender quem você é, né? Para também não ficar aquela coisa forçada, artificial, né? Tem que fazer sentido, porque é muito aquele walk the talk, né? Pratique o que você prega, né? Então, a pessoa às vezes é muito séria e do nada ela vira ali o bobo da corte, a alegria. Tem nada a ver com ela, né? Entendeu? Não faz sentido. Então,
tem que encontrar esse equilíbrio ali, equalizar, na verdade, né? Você sabe que ao longo da minha jornada aí de 7 anos no desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu passei por vários movimentos, né? Porque você começa ali no começo, aí você vai estudando muita coisa, você vai se referenciando em muitos profissionais, e quando você faz essa referência nas pessoas, é natural no começo, porque você tá de certa forma inseguro, você meio que querer copiar as pessoas, né? Então, copiava um, copiava o outro, mas assim, não tinha nada a ver comigo. Então, era uma coisa tão forçada, tão fora da minha natureza, o meu jeito de falar, de vestir, de querer se portar, dos assuntos que eu queria falar, que isso gerava pra mim mais sofrimento do que resultado positivo. Porque você tá entrando numa energia que não é sua, que não tem nada a ver com você, você tá querendo ser uma pessoa que você não é, você tá querendo vender algo que você também não é. E aí as coisas acabam não funcionando, por quê? Porque as pessoas inconscientemente elas vão perceber que tem algo que não tá batendo, né? Sim. Por isso que eu acho que é importante também o cliente que vai fazer um trabalho de branding, de marca, de arquétipos, ele ter muita consciência de quem ele é e aceitar quem ele é. Para ele, aí sim ele poder utilizar todos esses elementos, né, com muito mais clareza, né? Com certeza. Uma das coisas que eu mais escuto quando a gente fala assim, olha, vamos produzir conteúdos em vídeo, né? Porque isso a gente vai ter uma entrega diferenciada e tudo mais. É o cliente falar assim, eu vou ter que gravar aquelas coisas, aquelas dancinhas e não sei o quê. E eu falo, gente, não adianta você fazer um conteúdo que vai te gerar muitos likes, vai descaracterizar quem você é, o seu negócio, vai ficar forçado e não vai te dar retorno nenhum. Porque no final da conta, o que vale é o que o seu cliente vai levar daquilo. Ele vai consumir de você? Vai gerar um valor para ele? Vai gerar um desejo nele? Ou vai ser só uma coisa engraçada que eu fiz porque tá viralizado e pronto, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi nessa jornada também, me trabalhando e tudo mais, é que existe sim a intenção da mensagem que você quer passar. Você, da sua empresa, você tem seu planejamento, sua visão, você tem isso. Só que do outro lado do jogo, tem as pessoas que você está se comunicando. E as pessoas com que você está se comunicando, elas já têm uma expectativa sobre você. Existe algo que elas esperam de você e algo que elas não esperam sobre você. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar e faço um bom carbonara. Minha esposa está aqui, ela sabe. Olha! Eu faço, exatamente. Muito bom. Só que o que acontece? Será que é o que as pessoas esperam de mim, que eu vou lá e grave vídeos falando de carbonara? Cara, não é o que as pessoas esperam de mim. Porque isso não tá ligado com o meu posicionamento, aquilo que eu venho repetindo, né? Então, eu vejo muita gente também errando nisso, sabe? A pessoa fala assim, mas é porque eu sou bom nisso, eu vou lá e vou começar a falar só disso. Mas, cara, será que as pessoas que já estão conectadas com você esperam isso de você? É essa mensagem que você representa para elas? É esse significado que você tem? Não é, sabe? Então eu vejo também muita gente se confundindo e se embananando ao longo do tempo nisso, né? Acontece muito. Uma coisa que eu, assim, já presenciei algumas vezes, por exemplo, você tem uma marca, você está construindo ela ali há 3, 4, 5 anos. E você é o guardião da marca. Você, os seus sócios, a sua equipe... Vocês têm que cuidar dela com unhas e dentes, porque ela é o balizador de todo o resto. Todo mundo tem que estar trabalhando na direção da marca. E aí, muitas vezes, vem as opiniões externas, né? Mas fulano tá fazendo assim. Mas a minha marca é roxa e aí fulano falou que tem que ser cor-de-rosa e não sei o quê, sabe? E aí, é onde as pessoas, elas abrem os ouvidos para as vozes externas e perdem o foco da marca, de tudo aquilo que já foi construído. E aí isso se perde. E aí quando você perde esse direcionamento, o seu público muitas vezes ele vai parar e falar assim, nossa, mas o que a pessoa tá fazendo? O que tá acontecendo? Às vezes você pode até perder clientes, porque você tá querendo surfar numa onda que não faz às vezes o menor sentido pro público que você já tem, que é fiel. Então, mas peraí. Por que então que as pessoas se perdem no meio do caminho? Eu acredito que aí entra muito até do seu trabalho. A questão, eu acho que tem que ter uma mentalidade, sabe? Para você manter o seu foco, saber ter clareza do que você quer, de onde você quer chegar com aquele negócio, ter os seus objetivos muito bem definidos
Então, eu acho que se você tem essa bússola, esse direcionador, as coisas externas elas vão vir, mas você sabe para onde você tem que ir. E aí você talvez não vá se distrair, entendeu? Não tô falando que isso vai ser 100% o tempo todo, mas a gente tem que saber balizar ali, filtrar o que faz sentido, o que não faz sentido e saber para onde a gente vai, né? Então eu acredito que as pessoas elas se perdem nisso. Se perdem porque hoje tem muita gente falando, é um excesso de informação. Você abre um Instagram, tem gente falando de todo, de tipo, modelo de negócio, falando que a sua marca tem que ser X, que tem que ser Y, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, mas tem certo e tem errado? Tem o que foi pensado para você, né? Não adianta você querer fazer porque o fulano tá fazendo, porque o vizinho tá fazendo. Você tem que fazer o que funciona para o seu negócio, porque ninguém sabe o seu bastidor. Ninguém sabe da sua história, da sua essência, do porquê você criou aquele negócio, do que você quer levar para as pessoas. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai ver muito agora. Com a inteligência artificial, tudo tá ficando muito mecânico, né? É verdade. Então, é algo que, assim, é muito bom, é excelente. A gente vai ter ali ferramentas e tudo mais, vai melhorar muitos processos, né? Otimizar muitas coisas. Só que a gente vai perdendo a humanidade, a gente vai perdendo a identidade. E aí, o que vai ser um grande diferencial? Vai ser você ser humano, né? É você mostrar o seu bastidor real, o seu dia a dia. Porque hoje você pode pegar uma foto, colocar lá na inteligência artificial, dar o comando e você vai gravar um vídeo daquela pessoa falando. Ela nem precisa estar mais presente ali. Otimiza? Otimiza. Mas vai chegar uma hora que se isso for para todo mundo todo tempo, vai ficar muito forçado. E as pessoas vão parar de confiar, vão olhar e falar, isso aqui é IA. Panfletado e vai embora, né? Entendeu? Então as pessoas vão cada vez mais querer ver o real, para se conectar com a pessoa, com a marca, com o que a experiência que ela tem para oferecer. Então, isso para mim é muito claro, assim, essa visão de futuro. E por falar em futuro, agora na virada do ano você também fez um rebranding, né? Sim. Uma evolução da sua marca, Sim. da sua empresa, que agora se chama Com-Que. Exatamente. Conta aí pra mim, da onde surgiu essa evolução, esse desejo do novo, esse nome, inclusive, todo esse contexto. Uhum. Da onde veio isso daí? Na verdade, assim, eu já tô na área há 10 anos, né? Então eu comecei trabalhando em uma agência. Quando eu saí dessa agência, porque os sócios se separaram, enfim, eu comecei um trabalho novo, né? E isso foi uma coisa que, assim, a vida me colocou, né? Foi me colocando as coisas na frente e eu fui seguindo. Mas eu era muito jovem, eu tinha acho que 22, 23, por aí, enfim. E eu fui seguindo o fluxo. Eu amo a história que a gente teve no começo. Só que hoje, eu sinto que nós evoluímos como negócio, como empresa, como entrega. Enfim, a gente tem infinitas camadas que muitas vezes as pessoas nem conhecem. Tem pessoas que estão há muitos anos conosco e que elas não conhecem. Elas só foram também acompanhando com a gente. A gente passou pela pandemia, a gente testou um monte de coisa, aprendeu um monte de coisa, viu que não funcionava e tudo isso foi dando experiência. Então hoje eu vejo que é um momento de maturidade, né? Já fazia algum tempo que eu queria fazer essa mudança, até por questão de fonética, das pessoas terem dificuldade com o nome, mas também eu vejo que é uma evolução da Isabela, da pessoa, do negócio, de como a gente lida com todas as coisas que chegam pra gente. Uhum. E também é uma forma de oferecer para as pessoas de uma forma mais clara tudo que a gente tem, né, de possibilidade dentro da nossa empresa. E além do óbvio, que é o que você já faz aí, que é o marketing, o que você tá dando clareza de produto, de solução, que antes você não dava? Hoje a gente vai atuar, né? Estamos atuando aí com 4 pilares. Então, a gente tem essa parte da criação, que é muito forte do design, né? Que a gente gera muito valor para as marcas através do visual. Então, a gente vai continuar trabalhando com isso, né? Criação de marca, a parte de criação de campanhas, de materiais institucionais, né? Ilustrações e tudo mais.
A gente continua também com a parte de produção de conteúdo digital, que é uma das coisas também que é um diferencial nosso, com a nossa estrutura que a gente tem própria hoje, então a gente consegue levar tudo isso com muito mais facilidade para os nossos clientes, né? E com mais intencionalidade também. E a gente tem 2 pilares que eles já existiam, mas eles não eram muito explorados, que é a parte consultiva e também a parte de atmosfera de marca. Então hoje nós temos na nossa empresa a Juliana, que é minha irmã, ela é arquiteta, né? E desde o começo a gente trabalha com atmosferas de marca, só que a gente nunca explorou isso de uma forma mais ampla. E isso foi um decisor também para essa mudança de marca, que é um trabalho que é incrível. É você pensar na marca em todos os pontos de comunicação, mas também do ambiente, para gerar uma experiência, né? Então é você não só levantar um 3D ali, um projeto, mas você pensar, vai ter algum espaço instagramável? O que esse ambiente quer transmitir? É muito legal para clínicas de estética, para médicos, para academias, cafés, todos os negócios que tem essa questão da experiência da pessoa ir no lugar, né? Esses dias eu estava até escutando um podcast de um médico e ele falou assim, a primeira coisa que eu falo para os meus mentorados é que o ambiente deles faz toda a diferença, porque se a pessoa chegar para uma consulta que tem um ticket maior e ela se incomodar com alguma coisinha no ambiente dele, ela já vai falar, nossa, vim aqui... A percepção de valor já cai, né? Já cai, e aí ela já fala, talvez eu não volte, entendeu? A consulta pode ser incrível, pode ser maravilhosa, mas se o ambiente não estiver adequado, ela tem uma experiência... Fica incoerente na cabeça dela. Exatamente. Então a gente quer dar mais ênfase para esse pilar e também a parte consultiva, que a gente já trabalha com os nossos clientes. Quem está com a gente sabe que a gente sempre monta reuniões de direcionamento, trazendo mais clareza, fazendo com que eles tenham estratégias, né? Tudo com antecedência. Então, que nem agora, para 2026, a gente está com um programa com os nossos clientes que é realmente para já fazer um planejamento para o ano de 2026, para que ele consiga ter essa antecipação das coisas e também uma previsibilidade, né? Porque é um ano que a gente tem 10 a 11 feriados já. É bastante. Nacionais confirmados, né? Fora os municipais, estaduais, enfim. É um ano de eleições, então isso impacta diretamente na comunicação do negócio, nos investimentos e tudo mais. A gente vai ter Copa do Mundo, que também mexe, né, com o ano. Então a gente tem que ter essa visão de para onde a gente quer ir e o que a gente pode preparar para passar pelo ano com mais tranquilidade. E também para aproveitar esses momentos do mercado, né? Para gerar essa previsibilidade, né? Então, de acordo com cada negócio, fazer esse direcionamento. E, Isa, que transformação você mais se orgulha de proporcionar nos negócios, nas marcas, nas pessoas que você atende com a sua empresa? Eu sinto muito orgulho quando eu chego num cliente e você vê tudo aquilo que começou com uma história. Eu lembro de todas as reuniões que eu fiz, das primeiras reuniões, assim, do que cada um me contou. E aí, você passa o primeiro ano, passa o segundo ano, eu tenho clientes que estão com a gente já há quase 7 anos. Você vai vendo a evolução desse negócio, e aí que nem, por exemplo, eu tenho um cliente que é um distribuidor hospitalar. E eles fizeram a primeira convenção deles. A gente criou uma atmosfera, camiseta, banner, tudo, as apresentações. E quando abriu a porta, eu entrei e eu olhei aquilo tudo pronto, tudo materializado. Isso são coisas assim que não tem preço. É ver assim, as pessoas, elas têm um sonho, elas projetam isso, elas têm essa movimentação para realizar e elas conseguem realizar. Então é não desistir, sabe? É continuar. Porque se você, é o que eu falo, se você fizer um trabalho, ou colocar na gaveta, ou eu vou fazer por 1 ano, por 3 meses e não fizer mais nada, a marca vai morrer. Assim como grandes marcas desapareceram ao longo dos anos, a sua marca não vai ser diferente. Então eu acho que é muito legal ver essa continuidade e essa evolução de cada negócio, de cada cliente, de cada história. E o que você vê que é o maior benefício que uma empresa, um profissional liberal ele tem? Agora vamos falar de ROI, de retorno mesmo ali.
que ele tem quando ele faz um trabalho de branding bem feito, de marca, de comunicação? O que você vê de benefício e de retorno mesmo para esse cliente, para essa empresa? Bom, primeiro que quando você tem uma comunicação que faz sentido, você começa a atrair o público certo. E logo isso vai te gerar resultado. Quando você tem intencionalidade, quando você mapeia, o que acontece? Por exemplo, a gente vai pegar, agora 2026, X feriados. Se você é um cliente que abre aos finais de semana, um restaurante, não sei, qual é o impacto que isso vai ter no seu negócio? Se você não mapear isso com antecedência, pode ser que passe o feriado, tá todo mundo viajando e o seu negócio não venda. Será que você não consegue antecipar alguma coisa, gerar algum outro tipo de ação ali para o seu cliente para que você realmente tenha essa previsibilidade? Então eu falo, o grande diferencial nosso é isso, é ter essa visão da onde a gente quer ir para você ter resultado. Porque se chegar na hora e o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer essa semana? Não sei. Fica tudo perdido. Tudo se perde, entendeu? Então eu acho que o planejamento ele é a alma, assim, pra gente conseguir ter resultado e não perder a oportunidade. E o que você vê que é o maior erro dos clientes? Ou, deixa eu melhorar. Qual que é o maior bloqueio que as pessoas têm, que os clientes têm quando chegam para você para trabalhar com brand? Porque assim, eles vêm com uma ideia, eles idealizam a marca, eles veem as pessoas, as empresas já com coisas prontas e feitas, né? Mas não vê o processo, eles querem aquilo pronto. E aí eles começam a tracionar e aí tenho certeza absoluta que eles vão bater em algumas limitações de mentalidade, inclusive. Sim. Vamos falar de 3. Quais são as 3 principais limitações que você vê que as pessoas têm para trabalhar com brand, que se não virar a chave, não vai chegar lá onde elas querem? Eu acho que a primeira delas é terceirizar a responsabilidade. Então, a gente é um direcionador e um potencializador da mensagem. Mas nós não somos os heróis do negócio. O herói do negócio é o dono. Porque é ele que vai estar lá no dia bom, no dia ruim, ele que conhece tudo, todos os pontos do negócio dele, da marca dele, ele é o guardião daquela marca. Então, quando ele acha assim, vou contratar uma agência e ela vai resolver tudo pra mim, e a gente cobra para saber quais são os principais produtos que eles querem trabalhar, a gente dá direcionamento, e muitas vezes eles não sabem essas respostas. Então, o nosso trabalho, quando a gente entra com um trabalho consultivo, é exatamente para isso, para poder trazer mais clareza para esses clientes, porque eu sei que é difícil, é muita coisa para quem tem empresa, mas eles nunca podem esquecer que é 50-50. Então, eu acho que o maior peso é isso, é você contratar uma agência achando que ela vai resolver o seu negócio e que você vai vender milhões. A gente pode gerar muitos leads para o seu negócio. Mas aí, a hora que o cliente entra em contato, você responde? Como você responde? Aí você vai olhar lá, mas não respondeu no direct, não demorou muito, enfim. Então, não é que às vezes não gera venda, mas ela precisa ter os processos internos da empresa muito bem organizados para que essa venda aconteça. E a gente é o meio do caminho. E 1.2 e 1.3. Eu acho que eu acabei falando dos 3 pontos de uma... Então pontua aí, vamos lá. Então tá. Primeira coisa é saber que eles são heróis do negócio, né? A segunda coisa é realmente ter essa clareza do que eles fazem, né? Do que eles querem oferecer. Nós estamos aqui para ajudá-los, mas eles têm que saber para onde eles querem chegar com isso, porque o sonho é deles, né? E a terceira coisa é não terceirizar essa responsabilidade sobre o resultado, porque o resultado ele existe e você tem que ser persistente e não na primeira tentativa, mas eu vou tirar isso, eu vou fazer aquilo. Não, se tá difícil, você tem que potencializar, identificar os pontos que precisam ser otimizados e potencializar. Se você fizer menos, você vai ter menos resultado. Se você fizer mais, você vai ter mais resultado. Então, às vezes as pessoas elas se afligem e falam, eu não vou fazer, vou parar. Não sei o que eu faço. Então, a gente tem que trazer sempre o pezinho no chão
e falar, olha, aqui a gente fez isso, deu o resultado X, aqui a gente fez isso, deu o resultado Y. Se a gente for por aqui, a gente vai conquistar isso, mas se a gente der um passo atrás, a gente pode perder isso aqui que a gente já conquistou. Então, realmente tá aberto também para essas devolutivas. Ô Isa, e mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o assunto de liderança. Porque quando a gente fala de uma consultoria de branding, existe um leque criativo muito grande, né? Muito. Então tem os momentos de ser criativo, os momentos de, né, brisar, abraçar a árvore, criar, né? E aí também existe um outro momento de materializar, de data, de prazo, de método, de execução, né? Como que você entende esses perfis de pessoas que você tem lá na sua agência, que eu conheço, e como que você faz para amarrar todo mundo numa ideia só, liderar essa turma e conseguir entregar o resultado? Bom, em termos de equipe, eu falo que assim, hoje a gente tem uma equipe que é muito alinhada. Só de olhar, a gente já entende o que um tá precisando, o que outro, né, às vezes tá perdido, ó, vamos ajudar, entendeu? Então eu acho que a gente é muito alinhado o que um e o outro tá pensando, né? E eu vejo que eu tenho uma equipe que é muito densa. Então eles nunca vão fazer o mínimo. Eles sempre vão fazer o máximo. Esses dias mesmo, um cliente ligou pra gente e falou assim, Isa, os textos das legendas, eles estão ótimos, mas tem como diminuir? Ser um pouquinho menos? Pode ser só 2 frases. E eu sei que dentro da nossa equipe, escrever 2 linhas, daí dá aquela sensação de que a gente não tá fazendo nada. Mas ele falou assim, é mais fácil pra mim revisar e corrigir, é mais fácil pra vocês. Então pode ser mais simples. Então, às vezes, fazer o simples é mais difícil. Então, nós trabalhamos muito isso no nosso dia a dia, de como fazer com estratégia, mas de uma forma que seja mais simples, né? Para trazer, assim, essa leveza também para o cliente. Quando a gente vai para um cliente, a gente já chega com tudo pronto. Então, a gente tem essa base inicial, que é essa conversa, esse diálogo para entender, né, mais sobre o negócio a fundo, mas a gente já leva tudo pronto, tudo preparado para que ele tenha essa facilidade também, né? De ser um trabalho leve, de ser um trabalho que não vai pesar na rotina dele, de ter aquela autocobrança e tudo mais. Então, a gente faz todo um processo antes para que quando chegar nele seja o mais simples, o mais claro, o mais leve possível. E qualquer outra pergunta? Desculpa. Como que você faz realmente para liderar e amarrar toda essa turma, né? Porque como tem um lado muito criativo e também tem um lado muito prático, são pessoas que normalmente são perfis totalmente antagônicos, né? E umas aí gostam de tempo, organização, outras não quer saber disso, né? Então eu imagino que não só você, mas uma turma que está assistindo a gente também tem essas equipes mais criativas e é interessante aprender como que você faz, né? Porque você está tendo muito sucesso nisso. Sim. Bom, hoje a gente trabalha muito com essa questão do tempo, né? O tempo, ele é o maestro hoje do nosso trabalho de todos os dias, porque é o que a gente vende, além de estratégia, além de trazer essa clareza. Então, como eu disse, a gente tem uma equipe que é muito densa, muito criativa, que quer sempre entregar mais. E aí, como que a gente equaliza isso para não deixar a ponta solta? Então, a gente tem planejamento, a gente tem processos, né? Quando nós começamos a empresa, todos os nossos processos cabiam numa lousinha com 4 camadinhas de post-it. Um terminava, passava pro próximo, outro terminava, passava pro próximo, como se fosse um Trello, né? Bem simples, né? Bem simples. E aí chegou um momento que eu falei, não dá mais. Vamos precisar realmente de um sistema, né? E foi onde a gente aderiu a um sistema de gestão de projetos, de gestão da empresa mesmo, que foi um divisor de águas, eu digo assim, porque além de trazer mais autonomia para a equipe, também trouxe mais autonomia para mim como líder, né? No começo, o primeiro ano foi muito desafiador, porque como a gente dividiu tudo em micro tarefas para mapear quanto leva para cada coisa ser executada, de onde vai para onde, entendeu? Quais vão ser os caminhos para chegar no resultado final? Então foi um processo dolorido até. Algumas pessoas aceitaram, outras pessoas não aceitaram, e aí a gente teve que se adequar, mas depois de um ano, quando eu fui convidada para ser professora no Senac, foi a primeira vez que eu saí de dentro da operação e toda a operação estava funcionando.
Então, aquilo pra mim, eu pensei, Deus, foi difícil, mas hoje eu consigo ficar 4 horas fora da minha empresa ao longo dos dias da semana, chegar no final do dia e falar, pessoal, e aí, deu certo? Como foi o checklist? Me passa um checklist e tá tudo validado certinho. Então, hoje funciona de uma forma mais fluida, né? E aí, com isso, a gente consegue ter processos claros e entregas, por mais que sejam personalizadas, com todo um acompanhamento, um mapeamento, né? E eu acho que foi um dos maiores divisores, assim, do nosso negócio. Sim. Ó, que interessante, né? A gente se conheceu em 2025, né? Assim, de forma mais profunda, você já entrou na mentoria, na Initium, você sentiu essa necessidade de se trabalhar de dentro para fora, até para você construir tudo isso que você está construindo agora, né? Então foi um trabalho interno seu e tudo mais. E você é estrategista, você é consultora, você tem vários papéis hoje que você desempenha. E em 2026, quem que é a Isabela? Eu vejo uma Isabela madura, segura e pronta para ajudar as pessoas, né? Para trazer essa clareza, trazer um direcionamento com tranquilidade, sem promessas vazias, sem essas coisas dos gurus da internet e tudo mais, entendeu? Eu vejo que toda essa construção ao longo, vamos por aí, dos 10 anos que eu tenho já de mercado, me trouxe para essa versão. Então, hoje eu sei exatamente como eu quero levar o próximo ano, né? Dessa forma leve e também com estratégia, né? Com intencionalidade ali para as pessoas. E como eu tô te acompanhando de perto, eu tô percebendo que você tá rompendo muitas crenças, muitas coisas para você avançar e tá colhendo os frutos disso que você tá fazendo, desse trabalho, né? E tem algumas crenças que elas desafiam a gente para romper, né? Sim. Por exemplo, prosperidade, dinheiro, finanças, crescimento, são algumas crenças que elas vão desafiar muitas coisas profundas para a gente romper, né? Sim. E qual que foi a principal crença que você rompeu, ressignificou ao longo dessa jornada, que hoje você olha para trás e fala, caraca, eu pensava desse jeito, mas aí hoje eu já rompi e penso totalmente diferente, e é por isso que eu tô nesse nível aqui. De forma bem objetiva, eu acho que uma das principais foi do dinheiro. Como assim? Porque assim, a minha família, todo o histórico da minha família, nós viemos de uma origem muito humilde, né? Então os meus avós, eles trabalhavam na roça, aí eles foram para a cidade para trazer mais coisas para os nossos pais, né? E graças a Deus, os meus pais também, eles tiveram uma boa base familiar, apesar de humilde. Então a gente vem de um progresso que vem de gerações, né? Eu fui a primeira mulher da minha família, do meu núcleo assim, familiar, a se formar na faculdade, na graduação. Depois vieram minhas primas, minha irmã, porque a gente já estava nesse momento de evolução familiar, né? Mas assim, para mim aquilo foi quando eu parei para pensar sobre aquilo, eu falei assim, meu Deus, isso é uma conquista que não é só da Isabela, é uma conquista que vem dos meus pais, que vem dos meus avós, que abdicaram de muito, que não tinha nem, acho que até a 4ª série, ou não tinham terminado os estudos, né? Então você vai olhando para toda essa raiz e você pensa, poxa, rompemos uma camada, né? E aí, quando você decide montar uma empresa, você rompe outra camada. Quando você começa a buscar outros ambientes, a construir coisas novas, a ter um pouco, às vezes, mais de conforto, isso também assusta. Porque aqui nessa camada, as pessoas talvez não estão acostumadas com tudo isso. Então, foram romperes, né? A gente foi rompendo ali de forma geracional, né? E eu tenho certeza que as próximas gerações da nossa família vão alcançar coisas ainda mais incríveis, né? Mas eu vejo muito isso, assim. Não é sobre ter muito dinheiro, não é isso. Mas é sobre saber fazer as escolhas certas, saber onde você quer chegar e não se culpar ou não se preocupar com isso, né? E sim saber, olha, eu amo, eu respeito, eu admiro essa história
de vocês e eu sou grata por tudo que a gente, né, tudo que aconteceu para que a gente chegasse até aqui. Então eu sinto muito orgulho da minha família e também dessa versão da Isabela que tá buscando, que tá construindo coisas. Uma coisa que eu acabei de veio aqui, quando eu era criança, isso é algo que ninguém sabe sobre mim. Primeira mão. Primeira mão. Quando eu nasci, minha mãe tava grávida, os meus pais, eles escolheram uma música pra mim. Que é uma música da Xuxa com um cantor que fala sonho meu, sonho meu. Sim, super sim, bonitinha a música. E ela tem algumas frases que me marcam muito, assim, sabe? Que fala assim, eu posso ir onde eu quiser. E tudo pode ser. E eu tenho tatuado, acho que é desse lado aqui. Tudo pode ser, e na minha perna eu posso ir onde eu quiser. Porque eu sempre tive essa certeza de que se eu colocar um objetivo na minha frente, eu vou até eu chegar lá, não importa. Entendeu? Eu posso, o meu pai e minha mãe me criaram pra eu ir onde eu quiser. E qual é o papel, a força que você dá para os seus pais para pavimentar esse caminho para você estar onde você está hoje e, mais do que isso, você ser uma pessoa que lidera essa transformação de mentalidade na sua família? Porque eu vejo que a sua irmã está com você, seu irmão está com você, as suas primas gravitam em torno de você, então você é uma referência hoje para elas. Sim. Né? E quando a gente se torna uma referência, essa referência ela vem também com muitas bases, com muitas raízes, com muitos valores que a gente traz. Sim. Então, tudo bem, você ressignificou alguns, mas quais os valores básicos que você não abre mão, que vêm da sua ancestralidade, da sua família, e que hoje estão te dando essa solidez para você avançar? Eu acredito que essa questão da união, assim, sabe? Nossa família, ela é uma família muito unida, apesar de todas as nuances. E isso é o que me dá força para tentar, para testar, para ir para onde eu quiser, porque eu sei que se alguma coisa der errado, eu também tenho para onde voltar, graças a Deus. Quando eu fui pro meu primeiro estágio, que eu consegui o meu primeiro estágio na área de marketing, eu trabalhava no escritório, eu tinha um salário legal, e aí eu larguei tudo, porque eu falei assim, é meu último ano da faculdade, eu tenho que tentar. Mas eu sabia que eu ia ter a casa do meu pai e da minha mãe, sempre um teto ali, então eu podia arriscar naquele momento. Então eu arrisquei, foram 6 meses e deu muito certo. E isso pra mim, eu falo assim, se você tem essa oportunidade, e eu não tô falando de, eles vão fazer tudo por mim, não. Mas assim, é ter uma cama pra dormir e ter arroz e feijão pra comer, entendeu? Então, é o mínimo pra gente conseguir correr atrás dos nossos sonhos, né? E ter muito apoio. Então, eu acho que isso, aliás, todo esse apoio é algo que me potencializa, assim, que me faz acordar todos os dias e falar, cara, eu não posso desistir, porque olha tudo isso, entendeu? Quanto essas pessoas acreditam em mim, né? Não tem como dar errado. Então, só continua. E isso vem dos meus pais, dos meus avós, do Luiz, que é meu noivo, desde o começo. Então, desde que eu falei, vou montar uma empresa, ele foi o primeiro que falou assim, não, vai dar certo. Ele até teve uma época que, nessa mudança, né, de sair da empresa que eu estava e montar um negócio, eu falei assim, eu acho que eu vou montar uma loja de roupas. Loja de roupa. Uma loja de roupas. Porque eu achava super legal e, assim, ele falou assim, mas e o seu diploma? Ele falou, você é formada, você vai abandonar tudo isso? Aí, botei a mão na consciência, né? E foi onde eu segui. E aí, ele sempre esteve do meu lado. Eu falo, eles são meu conselho, né? Seus guardiões ali, são meu né? conselho. Então, todas as grandes decisões que eu tomo, sempre tem ali as vozes deles, as referências deles comigo. Ah, que legal, hein? Olha, você vê, é importante essa coisa da família, né? Sim. Porque é a base que dá uma segurança até mental e espiritual para você saber que você tem pessoas ali que você pode contar. Sim. É mais leve, não é? Sim. Dessa forma, né? E quais foram os ruídos, as crenças, os bloqueios que você teve que transpor, mas no sentido assim de autocrítica, perfeccionismo, sabe essas vozes que ficam assim? Sabe esse tipo de coisa?
Como que você faz? Qual é a sua estratégia para você silenciar essas vozes, para você avançar, para você seguir adiante? Porque assim, todo mundo tem, tá? Sim. Então assim, essas coisas passam na cabeça de todo mundo, na minha, na sua, de todo mundo que tá ouvindo aqui. Tenho certeza disso. Mas cada um vai lidando com isso de alguma forma, não é? A gente vai aprendendo a fazer essas coisas. E como que você faz essas coisas? Bom, isso vem de muitas referências, né? Então hoje, por exemplo, além de buscar, né, várias fontes de apoio também para a gente ir evoluindo, assim como com o seu trabalho que a gente faz hoje na mentoria, eu tento ir rebatendo no dia a dia quando eu estou sozinha, né? Por exemplo, é muito fácil para mim contar a história do outro. É muito fácil para mim falar da marca do outro, fazer, enfim, criar. Quando é a minha, é desafiador. E aí, uma coisa que a minha psicóloga sempre falava, Isa, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Então, a gente vai, então eu tô me cobrando demais aqui, mas cara, será que não tá bom? Porque se eu olhar hoje, se eu olhar amanhã e se eu olhar depois de amanhã, eu vou querer subir o quadradinho pra cá, descer o quadradinho pra cá, mudar uma vírgula aqui, e aí eu nunca vou terminar. Então, esse é um dos mantras que eu coloquei. Mas são vários, né? São vários no dia a dia que são frases que vão me movendo, assim, né? Então, eu tento derrubar cada pensamento intrusivo ali com algum outro pensamento que seja um pouco mais construtivo. Sim. E como que é seu processo criativo, de clareza mental no meio disso tudo? Para você pensar numa marca, numa estratégia, para você respirar, ter esse tempo. Como que é isso para você? Você sabe que a maioria das ideias vem para mim quando eu tô fora do meu ambiente de trabalho. Porque dentro do ambiente de trabalho, eu tô muito ali resolvendo coisas e é algo muito dinâmico. E sempre quando eu paro, por exemplo, já sei do projeto, já sei o que eu tenho que fazer, às vezes eu chego em casa e falo, vou fazer uma torta. Parece que vem tudo com muita clareza para mim. Tudo aquilo que eu já absorvi ao longo do dia, da reunião, não sei. E aí eu armazeno. Aí às vezes eu vou deitar para dormir, eu armazeno. Eu tenho até um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que às vezes eu anoto alguns insights pra eu lembrar amanhã. Aí quando eu chego no outro dia, eu implemento. Você tem uma Isa GPT ali também, né? Eu tenho. Mas eu sou muito intuitiva, assim, sabe, nessa parte. Então, às vezes eu não consigo sentar ali já na hora e se eu ficar às vezes muito ali, não vai sair. E aí quando eu pego pra fazer outra coisa aleatória, já me vem, ó. Aí é onde eu paro, já guardo essa ideia e aplico. Que legal, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que o seu noivo, Luiz, foi a primeira pessoa que te apoiou, né? E ao mesmo tempo que ele te apoiou, ele também te confrontou no sentido de te dar uma clareza, né? Sim. E eu acho interessante esse tema, por quê? Porque muita gente empreende em casal. Eu empreendo em casal, você e uma galera empreende em casal. E eu vejo que muita gente tem a ilusão de que o apoio do outro é só, não, parabéns, você tá... Não. Né? E as pessoas se perdem nisso, porque quando às vezes o nosso parceiro, o marido, esposa, sei lá o nome, né? Mas aí ela confronta, dá uma luz, tem muita gente que acha que tá jogando contra, que tá criticando e não tem essa clareza. Entende? E como que você identificou que isso era uma clareza dele, não sabe, um confronto assim, sabe? Sim. Eu vejo assim, eu brinco que eu e o Luiz, a gente é um casal de alta performance, né? Porque assim, o copo tá aqui, se um deixar, um já cobra o outro, né? Então, ele me confronta o tempo todo. Mas não de uma maneira ruim. De uma maneira que realmente me faz pensar, me faz evoluir e me faz melhorar. Assim como eu confronto ele também. Ele trabalha numa área completamente diferente da minha. Ele vem de uma família com vivências diferentes. Ele tem uma mentalidade diferente. Assim como eu. E aí a gente junta isso, né? E muitas vezes ele fala comigo e aí eu fico com aquilo assim, eu falo, poxa vida, né? Às vezes na hora a gente fica até assim, mas será? E aí depois você para pra pensar e fala, tem razão, né? Eu acredito muito na intuição dele também, porque todas as vezes que ele me falou, ó, presta atenção nisso, analisa se essas pessoas não estão fazendo dessa forma, se isso vai ser bom pra você,
Então, todas as vezes que ele me sinalizou algumas coisas, ele tinha razão. Então, hoje eu já tenho isso validado. Quando ele me fala alguma coisa, eu já falo, peraí, então, deixa eu anotar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. E sempre acontece. Então, eu falo assim, é muito complementar, mas desafiador. Do mesmo jeito que eu desafio ele o tempo todo, que eu brinco, eu falo assim, amor, eu só te dei propósito, só te dei motivo pra você acordar todo dia de manhã e trabalhar feliz, né? Então, eu da mesma forma que ele me desafia, eu desafio ele, e é aí que a gente vai crescendo. Porque quando só um fica, a gente perde, né, o equilíbrio. Quando um tá aqui e o outro tá aqui, né? É mais difícil de acompanhar. É mais difícil de acompanhar. Então, nós temos os nossos mundos, ele tem o mundo dele, o trabalho dele é desafiador, mas a gente chega em casa e ele fala, amor, aconteceu isso, 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 o que você acha? O que você acha que eu devo fazer, ou como eu devo falar, ou como eu posso reagir com isso? E aí eu trago o meu ponto de vista pra ele. E quando eu tenho algum desafio também, ele me traz o ponto de vista dele, e aí a gente vai equalizando, né? Você sabe que eu tô há 13 anos, a gente tá junto? 12 anos, né? E eu lembro que uma das virtudes que eu desenvolvi, porque eu não era assim, era escutar a minha esposa. Porque uma coisa é você ouvir. E a outra coisa é você escutar. E a outra coisa é você escutar. E eu lembro que no começo, que a gente estava junto, e eu não tinha essa maturidade, ainda não tinha me trabalhado, né, no desenvolvimento pessoal como hoje, eu lembro que nesse momento eu também era uma pessoa muito mais insegura, muito fragilizada, esse tipo de coisa, sabe? E ela tinha já esse olhar de me dar esses inputs para melhoria. Então ela também me contestava, ela também me confrontava. Só que eu não tinha maturidade para entender que isso era pro meu bem, que era para corrigir minha rota. Então, eu tinha muito essa questão de rebater, sabe? De confrontar, de falar, não, mas peraí, você não tá acreditando em mim, e era tudo coisa da minha cabeça. Eu vejo que muita gente tem essa falta de maturidade nos relacionamentos. Sim. E aí, quando não se desenvolve isso, porque assim, aí eu fui me trabalhar, e aí eu fui entender quem sou eu na fila do pão. Fui desenvolver minha identidade, minha inteligência emocional, meus valores, então eu me entendi como um indivíduo com uma identidade muito forte. Então hoje, quando a gente tem esse tipo de conversa, é 1000 vezes melhor, porque me edifica. Porque eu não sou o dono da razão, né? A gente não é o dono da razão. Então, às vezes a pessoa que tá mais perto da gente, que mais ama a gente, é a pessoa que vai falar as coisas mais duras também. Sim. Pra quê? Porque quer ver a gente cada vez melhor. Exatamente. Então tem aquele ditado que diz que ninguém chuta cachorro morto. Entende? Então se a pessoa tá se importando com você, tá te cutucando e tá querendo fazer você ver algo diferente, é porque ela quer que você saia daquilo e não o contrário, né? Eu vejo muito casal que se mata aí, né, no mundo dos negócios, porque um não ouve o outro, porque vira uma briga de ego, sabe? Sim. Uma disputa de ego, né? O Luiz, a gente fala assim, a gente não briga, a gente conversa. E isso é muito bom, porque a gente conversa bastante. Então, assim, esse exercício de ouvir, de quando o outro tiver alguma coisa para acrescentar, você ouvir e extrair o que faz sentido ali, o que tá de melhor. E é uma construção, né? Mas a gente vê outros relacionamentos que às vezes não tem, né? Tem esse confronto, mas é algo mais direto ali. E a pessoa não consegue ter essa escuta. Eu falo, graças a Deus a gente tem. E essa escuta é o princípio da humildade, né? E que é muito importante pra gente crescer e evoluir. E nessa jornada que você tá aqui comigo de 2025 pra cá, a gente passou por vários momentos dentro da mentoria, né? E qual que foi o momento mais decisivo ao longo dessa mentoria aqui da Initium que você tá comigo, que foi a maior virada de chave pra você e que te alavancou pra tá com o resultado que você tá hoje? Eu acho que todas as sessões, todos os nossos encontros foram viradas chaves ali. Então, porque assim, tudo acontece muito rápido e eu sou uma pessoa que assim, se a gente falar alguma coisa, eu já vou pensar em como eu vou executar isso, né? Eu não vou deixar isso se perder por muito tempo. Então, se isso aqui não tá funcionando, troca, ajusta, adapta.
Então, não foi uma, foram muitas chavinhas que foram viradas, né, ao longo do ano. Então, a gente trazia numa sessão um tema e como a gente vai resolver isso. Na próxima semana, outro tema, como a gente vai trabalhar isso. Então, foi um processo de viradas, né? E você falou do Luiz, que você escuta muito ele para tomar decisões. E quais são as outras pessoas que você também escuta bastante para você tomar uma grande decisão na sua vida e nos negócios? Bom, eu, além do Luiz, né, tenho os meus pais, que são importantíssimos, né? Porque, querendo ou não, eles estão comigo desde o começo dessa jornada, eles são os que mais acreditaram, né, em todas essas transformações que eu venho fazendo na família. E a minha equipe também faz parte do meu conselho. Então, sempre que eu tenho alguma coisa que eu vou mudar, principalmente, por exemplo, na empresa, eu converso com eles. Eu sento, eu falo, olha, eu tô pensando nisso. Vocês acham que faz sentido? Não é algo que tá só na minha cabeça? Vocês sentem pertencentes dessa ideia? Muitas vezes as pessoas da minha equipe já me sinalizaram coisas que ela falou, Isa, aconteceu isso, eu não falei nada naquele momento, mas agora eu estou te falando porque eu já, na hora, a energia não bateu, ou não, e aí alguma coisa aconteceu que a gente já sabia que não ia funcionar. Então, quando eu percebi que isso aconteceu, e que eles se sentiam confortáveis de me trazer, eu falei, gente, todas as vezes que vocês sentirem algum desconforto, alguma situação, qualquer coisa, vocês são minha bússola aqui dentro. Vocês conhecem tudo, todos os clientes, tudo que acontece, todos os processos. E eu confio muito em vocês. Então, eles trazem, a gente avalia junto e direciona para o caminho que deve ser tomado, a decisão que deve ser tomada. E você tem muito isso, né, de buscar conselheiros, né, de buscar a ajuda das outras pessoas, né? E tem muito empresário que não faz isso, né? Que fica aí levando a vida e batendo muita cabeça sozinho, né? Sim, e é mais difícil, né? Porque o tanto de decisão que a gente tem que tomar, e a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não é só sobre a gente. É sobre um monte de outras camadas, né? É sobre a gente, mas é sobre o nosso cliente, é sobre a nossa equipe, é sobre a família dessas pessoas, né? Então, como que, por exemplo, uma decisão que eu tomo pode impactar diretamente na família dos meus colaboradores? Porque a gente tem muitas outras responsabilidades, né? Não é só pensar na gente, pensar no que... no que a gente tem ali mínimo, né? Pensar de uma forma mais ampla, pensar em todo o ecossistema. Pensar no nosso cliente, como isso vai impactar ele. Mas além de impactar ele, como que isso vai impactar a equipe dele? Como isso vai impactar as famílias da equipe dele, entendeu? Então é muito grande. Esse senso de legado, né? Você tem isso, né? Sim. Acho que sim. Por falar em legado, o que significa esse nome Conquê? Qual é o significado do nome? Conquê é um nome próprio, tá? Nós criamos esse nome pensando em alguns elementos. Então a gente queria muito juntar essa questão da comunicação que a gente já trabalhava com a arquitetura, só que foneticamente isso não fica legal. E aí tem a questão também de ser mais consultivo, de trazer todos esses pilares que a gente queria trazer, e a gente materializou isso em um nome, né? E a gente também queria um nome que fosse fácil e que a gente conseguisse usar ele em várias camadas. Por exemplo, a Conquê, ela é um elemento, assim. Então, imagina um café com quê? Criatividade com quê de estratégia? Enfim, a gente consegue ter várias nuances para brincar com esse nome, né? Para levar ele para outros produtos que a gente vai oferecer, para outros projetos. Então, o Conquê, ele é muito volátil, assim, nesse universo, quando a gente pensa no nosso ecossistema como um todo. E qual que é o legado e de que forma a Conquê, ela mentora também os seus clientes? Você falou que tem a parte de consultoria, né? E o que é uma mentoria? É quando você trilhou uma boa jornada de resultado e você tem autoridade e método para que você ensine aquilo para outras pessoas que também querem passar por essa jornada, né? E você falou que está há 10 anos nesse negócio,
do marketing, da comunicação, e veio a Conquer hoje, né? E como que a Conquer mentora, de certa forma, os seus clientes ali? Uma vez eu estava em reunião com uma cliente, ela virou assim e falou assim: Isa, eu nunca fui tão bem atendida. E eu já passei por algumas agências, em alguns momentos do meu negócio. E ali eu entendi que o nosso diferencial realmente é essa proximidade, é estar ali, é olhar para o cliente, para o negócio dele, para a história dele e dar esse direcionamento. Parece algo simples, a gente faz parecer simples, mas são 10 anos de bagagem, são 10 anos que eu, né, e que a equipe que também já tem uma experiência anterior, que a gente já errou, a gente já acertou, a gente já trabalhou com vários segmentos, então a gente sabe o que funciona, o que não funciona. E com essa bagagem a gente consegue trazer um direcionamento para que a vida dessa empresa, desse cliente, seja mais simples. Então, além de estudar muito, é claro, além de estar sempre ali buscando ferramentas, investindo em treinamento, mentoria, desenvolvimento pessoal, equipamentos, enfim, tudo. Além de ter toda essa estrutura, tem essa bagagem, né? Que eu acho que é o que traz a gente como especialista para poder direcionar esses negócios, essas pessoas, para um caminho mais assertivo. Muito bom. Tô curtindo, tá gostando do papo? Sim, com certeza. Ó, tem um bloco aqui no podcast que se chama Momento Initium. O que é Initium? Initium, Isa, é aquele momento na sua vida que você começa a olhar pra dentro e fala, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já busquei fora, eu já estudei fora, já fui tentar me capacitar, ler alguma coisa fora e não resolveu. Então tem alguma coisa aqui dentro que tá acontecendo. Eu não sei o que é ainda, só sei que do jeito que tá não vai ficar. Alguma coisa vai ser diferente daqui por diante. Esse basta, e isso eu chamo de momento Initium. Isso que eu chamo de Initium na mentoria, na empresa e no método. É esse momento de grande virada e transformação na vida de uma pessoa. E na sua vida, minha amiga, qual que foi o seu momento Initium? Foram vários. O mais forte? Eu acho que, vamos falar de 10 anos, em 2015. O ano de 2015 é um ano que não sai da minha memória, porque foi um ano de várias viradas, né? Então foi onde eu saí do escritório que eu trabalhava para fazer o estágio, que foi uma coisa que me abriu para esse mundo realmente, né? E aí, dali em diante, eu falo que começou a minha carreira mesmo, né? Profissional. Então, vieram várias construções. Então, o ano de 2015, num geral, foi um ano que eu falo assim, foi o ano Initium, né? Realmente de transformação, de virada de chave para ser quem eu sou hoje, né? Foi o ano que eu me formei na faculdade, enfim, foi um ano que realmente eu concluí um ciclo muito grande da Isabela, da jovem Isabela para a Isabela ali, já um pouco mais madura. E 2025 também, eu tive esse mesmo sentimento de que eu precisava buscar coisas, de que eu não estava satisfeita com algumas coisas, de talvez não ter a clareza, eu sabia que tinha alguma coisa, mas não ter clareza, então foi onde eu fui buscar realmente isso dentro e fora da empresa. E o sentimento que eu tenho agora é de fazer o que precisa ser feito, porque eu já sei o que eu preciso fazer, então realmente é fazer. Eu já tive todo esse panorama, eu já absorvi, eu já entendi muitas coisas, eu já tive essa clareza. E agora é fazer o que precisa ser feito para realmente alcançar todos os objetivos que eu tenho aqui. Vamos pôr para os próximos 10. E o que precisa ser feito e qual é o objetivo? Tem muitas coisas. Qual que é o marco para esse ano, 2026? É realmente trazer esse novo conceito para nossa marca, para a empresa, para essa evolução, tanto pessoal quanto profissional, né? Eu tenho muito na minha cabeça essa palavra de maturidade, de amadurecer todos esses conceitos, de amadurecer todas as ideias, de concretizar e é isso. Essa é a palavra do ano, maturidade? Maturidade, exatamente, maturidade. Muito bom. A gente está encaminhando para o final e no final
tem um exercício que eu te proponho pra gente fazer. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui na sua frente você tem uma máquina do tempo. E essa máquina do tempo, ela te leva lá pro passado, de encontro com a sua criança interior. Eu não sei com que idade você vai encontrar ela. 5, 6, 7 anos ou menos, eu não sei, mas você sabe a idade. E quando você volta lá e vê a sua criança interior, você tem a oportunidade de ser a mentora daquela criança, passar uma mensagem para ela, colocar uma semente lá que vai transformar toda a trajetória dela até hoje. Qual é essa mensagem, qual é essa palavra, qual é essa frase, qual é essa mentoria que você quer dar e a sua criança interior está aqui nessa câmera? Bom, Isabelinha, a mensagem que eu queria deixar para você é: não tenha medo. As pessoas, elas vão te julgar de qualquer jeito, se você fizer bem, se você fizer mal, se você... Enfim, não faça o mal, tá? Mas não tenha medo, porque o medo, ele vai te travar. Se você pegar toda essa coragem que você já tem e seguir, você vai alcançar coisas incríveis que você nunca imaginou na sua vida. E confie na sua visão. Muito bem. Muito bem. Curtiu o papo, amiga? Foi sensacional, muito bom. Que legal, né? Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vão ter pessoas incríveis ainda sentadas nessa cadeira. Ah, com certeza. E como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Como que o pessoal encontra a sua empresa? Se quiser falar com você, se quiser, sei lá, fazer uma consultoria, conhecer mais o trabalho, deixa aí como que a turma te encontra. Bom, pessoal, para vocês terem acesso, né, a um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Isabela com S, com Q Oficial, que é o Instagram da nossa agência, LinkedIn, site, tudo conque.com.br, LinkedIn, @conqueoficial. Esses são os nossos canais. A gente vai ficar muito feliz de recebê-los para poder trocar uma ideia, tomar um café e trazer mais clareza para o negócio de vocês. Isso aí. Isa, minha amiga, obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar seu conhecimento, sua trajetória, sua história de vida com a turma. Tenho certeza que eles amaram. E se você está aí até agora no YouTube, curte aí o canal, tá? Curte esse episódio para você poder mandar ele para mais gente. O YouTube vai entender que é um episódio relevante. Se você está no Spotify, segue aí também para você não perder a notificação dos próximos episódios. Então, esse foi mais um episódio do Initium Podcast. Até a próxima aí. Tchau!